Eu queria parabenizar o ministro Paulo Guedes pela sua exposição ontem na Comissão de Orçamento, interrompida por razões que não foram racionais, porque ele mostrou exatamente a sua preocupação com a racionalização dos gastos públicos do país e, sobretudo, quer dar ao Congresso a competência, a exemplo do Congresso americano, e fazer um orçamento, elaborar um orçamento. Então ontem, por coincidência, o grande ministro Delfim Neto, no seu artigo semanal da Folha de São Paulo, já dizia que o grande lema nacional é como chegarmos ao orçamento proposto para 2020, no qual o Executivo Legislativo controla junto apenas 7% dos gastos totais. Aí faz uma série de considerações do nosso grande Delfim Neto. Ele acha que na Constituinte, ele mesmo talvez se deixou um pouco levar por certos iluminados, não é? Que maquinaram a imensa circulação do orçamento com gastos que hoje estão exatamente atravancando o progresso do Brasil. Delfim mostra isso com argusta inteligência de sempre. E, senhor presidente, ele preocupado também de que a sociedade às vezes não entende os limites físicos ligados aos recursos finitos que são próprios de toda a sociedade, de toda a economia, se não tiver realmente uma socialização, uma visão realmente equilibrada do processo econômico histórico de um país. Ele, preocupado inclusive com certas últimas medidas, que ele acha que é um rigoroso aumento da sensibilidade do Congresso pelos gastos. Ele cita aqui o abuso em matéria eleitoral, ele contendo o último penduricário do CNJ, de auxílio saúde. Aqui eu acho que ele comete, no meu entender, um pequeno equívoco, porque o aumento dos militares, no meu entender, é a correção de justiça histórica do passado. Uma série de preconceitos deixaram de dar a eles o mesmo tratamento dispensado a pessoas que não têm o mesmo nível de formação intelectual como tem as escolas militares, mas ele, de qualquer maneira, se preocupa com a ação difícil de dar exatamente uma dimensão mais progressiva ao desenvolvimento nacional. Então, o ministro Paulo Guedes é um homem equilibrado, um homem apropriado, principalmente histórico, a oportunidade histórica que o país tem, um homem, como diz muito bem, senhor presidente, no artigo da Veja, no dia 18, esse pensador, jornalista Augusto, diz muita propriedade de que Paulo Guedes é o primeiro capitalista que nós temos dirigindo a economia, depois do grande Roberto Campos, há 50 anos atrás, exatamente porque Paulo Guedes é artigo genuíno, não tem compromisso nenhum com a economia de Estado e a sua burocracia estúpida. Sabe que não pode haver progresso duradouro no Brasil sem um máximo de liberdade econômica. Está convencido que a única função útil do governo deste mundo é tornar mais cômoda a vida das pessoas. Pois bem, ele também aqui fala da preocupação com a privatização. Nós temos trilhões e trilhões de dólares aí no mundo inteiro à espera de investimentos em programas exatamente como a de privatização. O Brasil não pode perder essa oportunidade histórica, até porque o governo brasileiro é o maior proprietário de imóveis do mundo. Boa parte do que tem pode ir para o mercado. E faz uma série de considerações, senhor presidente, e Paulo Guedes ontem insistiu, sobretudo, no papel que as privatizações podem gerar, o impacto que elas podem gerar na economia brasileira, e citou o caso da Eletrobras. Me preocupa profundamente, senhor presidente, que esta casa ainda tem amarras
políticas em relação à privação da Eletrobras, que é fundamental para o país. E Paulo Guedes deu uma lição, um grande economista, aluno de IAEC, da Universidade de Chicago, ele disse uma lição simples, mas fundamental para o país. Ele diz com muita propriedade que a Eletrobras está condenada a desaparecer do tempo, a não ser que nós consigamos privatizar. Se privatizar, vem 10 bilhões, 17 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões, enfim, recursos indispensáveis, porque senão nós vamos ter condições de investir bilhões nela por ano, a fim de evitar que a luz se apague, com a linguagem simbólica que ele usou muito bem ontem, na Comissão Mista de Orçamento. Eu não tive a oportunidade de assistir, mas pela leitura do Globo de hoje. E diz muito bem ainda, o ministro Paulo Guedes, que lembrou que a estatal é responsável por 1/3 da geração de energia elétrica no Brasil, e para se investir 14 bilhões por ano para atuar nesse patamar. Hoje ela só pode investir apenas 3,5 bilhões de reais. Senhor presidente, portanto, eu acho que a explanação que Paulo Guedes fez ontem da Comissão Mista de Orçamento foi da maior sobriedade, mostrou um raciocínio econômico antenado com as realidades do mundo moderno, que exatamente a liberdade econômica desse país, que talvez seja o país de maior capitalismo de Estado do mundo ocidental, não tem condições de avançar, de progredir, de dar bem-estar social à sua gente, ao seu povo. É uma grande educação de qualidade, um grande desenvolvimento tecnológico, se não revertermos o atual quadro de burocratização da economia brasileira. E, portanto, tanto o artigo do Delfineto, do grande Delfineto de ontem, como o artigo do pensador e jornalista Isenal da Globo, J.R. Cuso, o papel de Paulo Guedes nesse momento é fundamental para que o país possa, evidentemente, crescer, desenvolver. Mas, para isso, teríamos que ter racionalidade política a ajudar o governo nesse processo de privatização. O ministro Luiz Fux, no seu voto sempre Supremo Federal, senhor presidente, quando discutia a privatização das empresas, quando o Supremo definiu que a empresa-mãe só pode ser privatizada mediante privatização do Congresso Nacional, mas as subsidiárias não. Mas o próprio Fux disse, no seu voto isolado, de que se elas foram criadas como empresa privada, não há como. Se elas não têm mais um monopólio, por que não se pode vendê-las, independentemente da ação do Poder Legislativo? Isso é uma política pública inerente ao Poder Executivo, ao governo. Ele que é o responsável, exatamente, pelas políticas públicas ligadas ao desenvolvimento econômico, ao processo econômico. E, nesse caso, eu acho que, a depender do Congresso Nacional, eu fico com receio que nós estamos a demorar na privatização da Eletrobras e os custos de investimento do país, do Tesouro Nacional, do governo, da Eletrobras, exatamente não vai atender ao desenvolvimento do país, à necessidade energética do país e, ao mesmo tempo, vai emperrar o desenvolvimento nacional. Portanto, eu acho que, nesse momento, foi muito importante a presença de Paulo Guedes, um grande economista, com a grande experiência do setor privado, um grande gestor, e que quer preencher o Congresso, como acontece no Congresso americano. No Congresso americano, toda iniciativa orçamentária é do Parlamento, é do Senado e da Câmara, até que lá o Congresso se reúne em momentos solenes de posse do Presidente da República. Então, e até o próprio Senado, Presidente da República. Então, nesse momento, senhor presidente, é os Estados Unidos e o governo quer exatamente defender seus interesses, mas é através do Parlamento que ele inclui seus projetos, seus interesses maiores no orçamento da República dos Estados Unidos. Esse é o papel que Paulo Guedes quer dar ao Congresso, para tirar o Congresso brasileiro, o Parlamento brasileiro, para que ele tenha iniciativa na elaboração orçamentária. Claro, acho até que a velha experiência do passado,
em que um projeto único definia os gastos da República. Para terminar, nobre deputado. Com licença, presidente. Definia no projeto único os gastos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa era uma medida muito importante do ponto de vista institucional e até que ponto isso poderia também ser repensado pelo ministro Paulo Guedes. Quero parabenizar o Brasil por ter um ministro da Economia do porte Paulo Guedes. Muito obrigado, senhor presidente.